adoração, de culto. Vamos nos aquietar. Eu queria convidá-los a abrir no Salmo 29. Salmo de número 29. Vamos ler em uma só voz o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 29, versículo 1 e 2. Em uma só voz. Vamos lá? O título do salmo é A Voz de Deus na Tempestade. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Esse Deus santo requer de nós santidade, e neste começo de culto gostaria de dar um momento para que você tenha essa conversa com Deus e peça perdão pelos seus pecados, liste a Ele os seus pecados e peça que Ele lave, que Ele limpe seu coração nesse instante, para que possamos prestar a Ele um culto nesta noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, queremos neste instante reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, pedir a Ti perdão, pedir, Pai, que o Senhor nos limpe, transforme nossas vidas, nos faça voltar a Ti e mudar nossos procedimentos, e que sejamos nessa noite transformados por Ti, enchidos, preenchidos pela Tua palavra, cantada, falada. Fala a nós nessa noite, ó Pai. Nós queremos abrir o nosso coração, o nosso entendimento para ouvir a Tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ouviremos algumas canções agora, louvor e adoração. Depois teremos um momento de meditação na palavra com o reverendo Jairo e uma segunda parte de música após a pregação. Vamos adorar o Senhor. Eu tenho a alegria de estar aqui com o Felipe Giacomozzi ao violão e também no vocal. Ele com a sua esposa Belinha, que está aqui à frente também, são amigos do nosso ministério e sempre participam quando a gente está aqui em Goiânia. Ele é músico, eles são médicos de família em Anápolis, e eu sempre gosto muito de tocar com ele porque dá muito certo. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. Os campos não produzem, isso está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus.
viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. Tirar o agudo da minha voz, por favor. Pode apagar um pouco das luzes aqui na frente para enxergar melhor as letras. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. Fim de tarde. Oi, som. Cabeça branca ao relento, teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelas andares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Retornou mendigo.
são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar e selantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. O tapeceiro. Grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha pra ver
dias da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Você pode soltar a esteirinha da caixa, por favor? Está fazendo barulhinho. Obrigado pela oportunidade, André, pastor Guilherme. E como é bom nós podermos falar sobre música, falar sobre culto, falar sobre adoração. Nós, como adoradores que somos do Senhor Jesus, do Deus único e verdadeiro. O André me pediu para que falássemos a respeito da adoração comunitária. E os 2 primeiros versículos que nós lemos
já no início, né, no Salmo 29, os versículos 1 e 2, o versículo 2 nos diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Queridos, a adoração nada mais é do que o reconhecimento daquilo que Deus é. Daquilo que Deus é. Nós precisamos vislumbrar, como adoradores que nós somos, os atributos do nosso Deus. Os atributos comunicáveis do nosso Deus. Os atributos incomunicáveis do nosso Deus. Aqui o salmista Davi fala da santidade. Quando nós olhamos ali em Isaías, no capítulo 6, a gente vê Isaías tendo aquela visão maravilhosa dos serafins adorando o Senhor e dizendo: santo, santo, santo. Portanto, a adoração, queridos, é esse reconhecimento daquilo que Deus é. E nós, como adoradores que somos do Deus único e verdadeiro, precisamos prestar uma adoração teocêntrica. Uma adoração teocêntrica. Só há lugar para Deus a ser adorado nas nossas vidas. Se passar disso, transforma-se em idolatria. E o próprio Deus, queridos, Ele descreve para nós como Ele deve ser adorado. Quando nós olhamos ali em Êxodo, no capítulo 20, vemos a lei moral, os 10 mandamentos, nós vamos ver que os 4 primeiros mandamentos, o próprio Deus nos fala como Ele deve ser adorado. Portanto, queridos, o nosso Deus, Ele descreve como Ele quer ser adorado. O nosso Deus, Ele institui a adoração a Ele, e por isso, Ele tem o poder, Ele tem a soberania de aceitar ou não a adoração. Nós nos acostumamos com o culto. Nós nos acostumamos com o louvor. Nós nos acostumamos com a adoração. E muitas vezes nós achamos que Deus, Ele recebe tudo, Ele aceita tudo, Ele se agrada de tudo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Portanto, queridos, o ato de adorar o Senhor é um ato muito profundo. É um ato muito sério. Eu ouvi o pastor dizendo, né, que a adoração não se dá quando nós chegamos aqui num lugar onde nós chamamos de templo, ou de casa do Senhor para adoração, e a gente faz sistematicamente um ato de adoração. Não, isso aqui é uma continuidade da nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento tem que ser a continuidade daquilo que aconteceu comigo desde hoje cedo, desde o momento onde eu acordei. Eu sempre digo, e sempre disse isso lá na minha casa: se o pastor do púlpito, o Jairo do púlpito, for diferente do Jairo da minha casa, tem alguma coisa errada. Porque o adorador daqui, comunitariamente falando, tem que ser o mesmo adorador lá da minha casa, individualmente falando. Para nós entendermos, queridos, a seriedade da adoração. Em Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para Efésios, para Éfeso, né, para a igreja ali em Éfeso, no capítulo 5, ele vai falar nos versículos 18, 19 e 20, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais do que uma adoração. No versículo 10, ele vai dizer, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nós temos na tradução agradável, mas essa forma grega é aceitável. Aceitável. Portanto, nós podemos ler, provando sempre o que é aceitável ao Senhor. Portanto, queridos, nós adoramos um Deus que Ele aceita e adoramos um Deus que rejeita. Que rejeita. O primeiro exemplo que nós vemos da rejeição de Deus a um ato de adoração, a um ato cultico, está lá no início, está lá no princípio, quando Caim e Abel, eles se achegam diante do Senhor, trazendo oferta ao Senhor. Nós precisamos lembrar que Adão e Eva pecaram lá no jardim, e quando eles pecaram, eles olharam para si mesmos e viram que eles estavam o quê? Nus. E o que Deus fez para eles?
vestimenta de folha, de quê? De pele de animal. Olha a gente vendo o primeiro sacrifício, olha a gente vendo o sangue derramado pelo próprio Deus, apontando para aquilo que ia acontecer lá na cruz, apontando para aquilo que ia acontecer na pessoa de Jesus para nos salvar. O sangue seria derramado. Agora nós encontramos Abel trazendo uma oferta agradável ao Senhor, e nós encontramos Caim não trazendo uma oferta agradável ao Senhor. Nós encontramos o Deus, que é a entidade, a divindade a ser adorado, olhando para uma oferta e dizendo, eu me agrado disso, olhando para outra, para o outro ato de adoração e dizendo, eu não me agrado disso, porque Deus é soberano para aceitar e Deus é soberano para rejeitar. E mais ainda, queridos, porque muitas vezes nós colocamos muito foco. Deus deu exemplo lá no jardim, matando o animal. Deus deu exemplo. Mas olha a profundidade de um ato de adoração. Leia comigo, na primeira epístola de João, se você está com a Bíblia ou com o seu celular, em 1 de João, no capítulo 3, e nós vamos entender bem, queridos, essa rejeição de Deus ao ato de adoração de Caim. 1 de João, no capítulo 3, os versículos 11 e 12 nos diz assim, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, com letra maiúscula, se referindo a Satanás, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Queridos, olha a profundidade de um ato de adoração. Deus olha para Abel, Deus olha para Caim. Deus conhecia o coração de Abel, Deus conhecia o coração de Caim, e agora a palavra do Senhor nos revela que Caim, ele era do maligno. Ele era do maligno. E por que ele assassinou a seu irmão? Porque as suas obras eram más. Queridos, olha a profundidade de uma verdadeira adoração. Porque Deus conhece o meu coração. Muitos de vocês estão me vendo pela primeira vez. Eu poderia chegar aqui, tocar, cantar, falar como eu estou falando, mas vocês não sabem o que passa aqui dentro do meu coração. Deus sabe. E a partir daí, que Deus aceita, é a partir daí que Deus rejeita. Deus, queridos, Ele prescreve para nós. Ele prescreve para nós. E esse exemplo que eu citei aqui, foi de uma adoração individual rejeitada por Deus. Mas se você olhar lá em Isaías no capítulo 1, você vai ver Deus rejeitando uma adoração coletiva. Uma adoração comunitária. Se você abrir lá em Amós no capítulo 5, você vai ver Deus rejeitando uma adoração comunitária, porque Deus conhecia o povo, e o que eles estavam fazendo era da boca para fora, como nós dizemos. Deus fala assim, eu não suporto esses cânticos altos que vocês estão cantando, esse estrépito dos cânticos de vocês. Em outras palavras, não adianta nada. Não adianta vocês cantarem alto, não adianta vocês tocarem e usarem todos os instrumentos musicais, que eu não aceito essa adoração, porque Ele conhecia a vida, Ele conhecia o coração. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é conhecedor do mais íntimo do nosso ser. E a verdadeira adoração, ela não se resume ao externo, é a partir do interno. A verdadeira adoração é a partir do interno. Eu gostaria, de forma breve, que nós olhássemos para aquilo que Deus requer na sua adoração. E eu queria que nós tivéssemos essa visão ampla de adoração, não apenas desse momento, mas do nosso dia a dia, da nossa vida. Primeira coisa que Deus requer à sua adoração, teocentricidade. Teocentricidade. Queridos, uma verdadeira adoração ao Senhor, uma adoração que o Senhor vai aceitar, é Ele sendo o único a ser adorado. Teocentricidade, Deus no centro. Se tem algo, queridos, formidável, é quando Deus fala para Moisés fazer a tenda, fazer o tabernáculo.
E aí Deus fala para ele tudo o que tinha que ser feito ali naquele tabernáculo. Deus dá a lei moral. A lei moral é escrita ali nas tábuas, nas pedras, os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são colocados dentro da arca da aliança. A arca da aliança representava o quê? A presença de Deus no meio do povo. E sabe o que diz, queridos, lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, versículo 1, que a arca da aliança foi colocada no meio do tabernáculo. Olha Deus falando assim: olha como que eu quero ser adorado, eu no centro, eu como único ser adorado, único ser adorado. A arca da aliança no meio da tenda. Construiu-se o templo, e a arca da aliança foi para onde? Para o mais interior do templo, no lugar chamado Santo dos Santos. Portanto, queridos, o que Deus requer aos seus adoradores, e a adoração para si, é teocentricidade. Ele no centro, Ele de forma exclusiva, Ele de forma única a ser adorado. Quando nós lemos Êxodo 15, nós vamos encontrar, queridos, uma canção belíssima feita por Moisés. Uma canção de adoração. Uma canção onde Moisés reconhece o poder de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, e reconhece também os feitos de Deus. É um cântico maravilhoso, ali em Êxodo 15. Teocentricidade. Deus no centro. Não tem como agradar a Deus se não for dessa forma, porque Ele requer dessa forma. Ele requer desse jeito. Mas nós também, queridos, precisamos entender que Deus requer de nós como adoradores obediência. Acompanhe comigo no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Primeiro Crônicas, no capítulo 13. Primeiro Crônicas 13, a partir do versículo 5. Um texto bem conhecido nosso. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas, e não adiantou absolutamente nada. Porque havia desobediência. Havia desobediência. E não pode haver desobediência às ordens de Deus se nós queremos adorar o Senhor, para que essa adoração seja aceitável diante do Senhor. Por quê, queridos? Eles estavam, olha só, cantando, usando harpas, usando alaúdes, usando tamboris, usando símbolos, usando trombetas, quer dizer, aqui tinha instrumentos de cordas, aqui tinha instrumentos de sopro, aqui tinha instrumentos de percussão, representando toda essa gama instrumental. Eles louvando, eles se alegrando, mas de forma desobediente, porque Deus não mandou carregar a arca da aliança em carro de boi. Deus mandou carregar a arca da aliança sobre os ombros dos levitas. Por isso que quando ele mandou fazer a arca da aliança, ele falou que era para colocar a argola em cada canto da arca, passando um varal de 2 argolas, outro varal de 2 argolas, e os levitas levavam nos ombros. Olha o perigo, queridos, de nós cantarmos louvores, de nós festejarmos o Senhor, cultuarmos o Senhor, mas tendo desobediência nos nossos atos. Deus não aceita. Deus aqui mostrou juízo, porque o boi tropeçou, Uzá foi lá para segurar a arca, caiu morto. E Davi ainda achou ruim. Davi ainda achou ruim. Deus não aceita, queridos, uma adoração em desobediência.
em desobediência. Quando nós vemos aqui no capítulo 15 de 1 Crônicas, no versículo 15, diz assim: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Deus fala como Ele quer ser adorado, e nós não podemos desobedecê-lo. Nós não podemos desobedecê-lo. Portanto, queridos, nós precisamos de olhar para uma adoração teocêntrica, uma adoração com base na obediência, uma adoração com base na santificação. Isso é muito sério. Queridos, isso é muito sério. Vida santa é muito sério, muito sério. Eu sempre digo para os irmãos que às vezes chegam para mim e falam assim: pastor, eu trouxe meu violão para o senhor orar e consagrar. Não, filho, eu não vou consagrar violão, não. Consagra a sua vida. Eu vou orar pela sua vida. O violão está ali, ó, uma bênção, mas está paradinho, porque ele é só um instrumento. Ele ficou lindo nas mãos dos nossos irmãos, mas do jeito que ele está ali, ele é um objeto de enfeite. É um objeto de enfeite, porque se ele começar a tocar sozinho ali, vamos invocar aí o poder do Senhor, né, sobre as hostes malignas, né? Então ele é um enfeite, mas nas mãos do instrumentista ele se torna um instrumento. Nós, queridos, somos instrumentos nas mãos do instrumentista, que é o nosso Deus, e para isso precisamos ter vida santificada. Quando nós olhamos aqui em 1 Crônicas, no capítulo 15, nós vamos ver o seguinte a partir do versículo 12: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. A palavra do Senhor nos diz, queridos, do próprio Deus dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, não tem como nós adorarmos o Senhor, não tem como essa adoração ser aceitável diante do Senhor, se não for com vida de santidade, se não for com vida de santificação. Por isso a adoração é um ato contínuo na nossa vida, e nós precisamos buscar essa vida de santidade no Senhor, para que Ele possa nos usar como instrumentos dEle, nas mãos dEle, para a glória dEle, para a glória dEle. Vida santa, vida santa. Nós trabalhamos no seminário, queridos, com música e teologia do culto, né? E uma coisa que eu tenho ficado impressionado, os queridos alunos aqui que estão presentes, eles sabem disso. Nós fazemos pesquisas de campo, pesquisas litúrgicas, e tem me assustado nas liturgias das igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais, a ausência de momento de confissão. Ausência de momento de confissão de pecado, como nós fizemos aqui hoje. Isso é muito sério, queridos, porque quando nós buscamos a confissão de pecado, quando nós buscamos o perdão do Senhor, quando nós buscamos a reconciliação do Senhor, nós estamos trazendo para a nossa vida e buscando santidade. Santidade. E Deus exige de mim, Deus exige de você, como adoradores que somos, vida santa, vida santa, vida que glorifique a Ele. Portanto, queridos, teocentricidade, obediência, vida de santificação e ainda humildade. Humildade. Essa tal da humildade no meio musical é complicado, né, pastor? É complicado. Porque a frente do lugar de adoração se transformou em muitos lugares palco.
O púlpito se transformou em palco, lugar aonde as pessoas estão indo para serem estrelas, para brilharem, para serem autoglorificadas, idolatradas. Isso é muito sério, porque Deus não aceita. Deus não aceita esse tipo de adoração. A adoração verdadeira, queridos, parte de um coração humilde. E quando nós falamos de humildade, nós falamos do reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que nós somos. Nós somos apenas servos. Somos apenas servos que temos o privilégio, a bênção de poder adorar o Deus único e verdadeiro. Ele é o Deus. Nós somos adoradores. Eu sou fascinado com o Cântico de Maria, que está lá em Lucas, no capítulo 1. Maria, vamos pensar nessa jovem que devia ter por volta de 15, 16 anos, e que fala para o Senhor, e fala para o anjo, que é o mensageiro do Senhor para ela, né, que se cumpra em mim, que se cumpra em mim. Queridos, não era fácil. Uma jovem de 16 anos que ficaria grávida, e não era do esposo, estava noiva, que poderia ser, pela lei cerimonial, apedrejada. E ela fala, que se cumpra em mim. E aí ela canta um cântico, e ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Olha só, queridos, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Uma mulher necessitada da graça do Senhor, uma mulher necessitada da misericórdia do Senhor, uma mulher que teve a honra que nenhuma mulher nunca tinha tido e nem terá, de carregar Deus no seu ventre. E é muito interessante porque ela vai lá visitar a prima dela, Isabel. Isabel já estava grávida de 6 meses, João Batista. Quando ela entra na casa, João Batista ali, cheio do Espírito já desde o ventre, se mexe inteirinho dentro do ventre, porque viu a presença de Deus, sentiu a presença de Deus no ventre de Maria. E Maria, apesar da gravidez de Isabel ter sido um milagre, uma resposta de clamor de Zacarias e de Isabel, e um milagre pela idade e toda a história que nós conhecemos, Maria não chega ali arrogante, Maria não chega ali soberba. Ah, Isabel, estou muito feliz que você está grávida, que lindo, nós duas estamos grávidas, só que você está grávida do seu marido, eu estou grávida do Espírito Santo. Não aconteceu isso, queridos? Ela coloca assim: Deus me achou na humildade. Ela sabia que ela era serva, necessitada da graça do Senhor. Queridos, a adoração verdadeira parte de servos, daqueles que reconhecem que são necessitados da graça e da misericórdia do Senhor, e são esses adoradores que o Senhor busca para si. E é esta adoração, partindo de corações de servos, corações humildes, que chegam até o trono de graça do Senhor. Queridos, eu tenho ouvido muitas histórias de bandas, de estrelas, de grupos musicais que não cantam, a não ser que tenha um número X de audiência ali naquele lugar. Que não cantam se não for com um cachê tal. Esquecem que eles são servos, adoradores. Podem cantar lindo, podem tocar lindo, podem fazer a melhor harmonização, com a melhor afinação e com tudo. Deus não aceita,
Deus rejeita, porque Ele busca servos para adorá-lo, com corações humildes, necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. Assim, a adoração se torna aceitável a Deus. A adoração comunitária se torna aceitável a Deus. A adoração individual se torna aceitável a Deus. Vamos voltar no último texto, que está no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 5, para nós vermos, queridos, quando Deus, Ele recebe essa adoração que nós prestamos a Ele de forma obediente, de forma teocêntrica, de forma santificadora, de forma humilde, de forma com decência, ordem e edificação. Queridos, olha só o que nos diz em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículos 11 a 14. Quando saíram os sacerdotes do santuário, a arca foi levada para o templo. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitar os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Sabe o que significa isso? Deus disse: eu aceito essa adoração, eu recebo essa adoração. Essa adoração está sendo feita como eu prescrevo, como eu quero que seja feita. Queridos, uma adoração maravilhosa. Pensa bem, em uníssono, há um tempo, 120 sacerdotes tocando trombetas, feitas de chifres, né, pastor? Nós temos aqui o nosso berrante, né, no centro-oeste. Então, só para a gente ter uma ideia bem, um pouquinho até distante, 120 berrantes tocados ao mesmo tempo. Olha só esse coro, esse povo cantando para se fazer ouvir, cantando para fazer ouvir, cantando forte, vibrante, com alegria, alto. E aí a gente vê as gamas dos instrumentos musicais, de cordas, de sopro, de percussão, louvando, adorando, glorificando a Deus, e Deus recebendo essa adoração, ao ponto que a glória do Senhor encheu a sua casa, encheu a casa de Deus. Ah, queridos, Deus testifica no nosso coração, através do Espírito Santo, quando Ele recebe, quando Ele aceita essa adoração que nós fazemos. Quando é para a glória dEle, unicamente para a honra e para a glória dEle. Eu queria encerrar com duas citações. Uma do William Temple, que foi arcebispo de Cantuária no início da década de 40, né, no século passado, e ele diz assim: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, limpar a imaginação por meio da beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. Olha essa definição de adoração. E uma última definição do John MacArthur, no seu livro Adoração, a Prioridade Suprema. Adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. Adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça verdadeiros adoradores, que nós possamos ter uma vida teocêntrica,
uma adoração teocêntrica, uma vida de humildade, uma vida para a glória do Senhor, uma vida reconhecendo quem Deus é, uma vida reconhecendo quem nós somos, servos necessitados da graça e da misericórdia do Senhor, e mesmo assim, Ele nos usando para a sua honra e para a sua glória. E é esse tipo de adoração que Deus aceita. É esse tipo de adoração que glorifica a Deus, na certeza de que quando nós agimos assim, segundo as prescrições de Deus, segundo as ordens de Deus, segundo a palavra de Deus, isso se chega diante do trono de graça do Senhor, como um aroma cheiroso nas narinas do nosso Deus, e Ele aprova, assim como Ele aprovou aquela adoração, e a glória dEle encheu a casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça a cada dia verdadeiros adoradores dEle. Vamos orar? Ó Pai, nós agradecemos muito ao Senhor pela maior bênção que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela honra que o Senhor nos dá de poder adorá-lo, Pai. O Deus único e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, Deus soberano. E nós queremos clamar ao Senhor, Pai, clamar a misericórdia do Senhor, que o Senhor nos abençoe, para que possamos, Pai, ser adoradores, segundo, Pai, a ordem do Senhor, segundo a prescrição do Senhor, segundo a vontade do Senhor, que possamos ter uma vida, Pai, que venha honrar e glorificar o nome santo e glorioso do Senhor, que possamos, Pai, a cada dia, durante todo o dia, adorarmos o Senhor, através daquilo que nós fazemos, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós pensamos, uma adoração individual, e quando nós nos ajuntamos, assim como nós estamos fazendo agora, numa adoração comunitária, que possamos juntos adorar verdadeiramente o Senhor, que o nome do Senhor seja honrado, que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós somos apenas servos, nos dê essa consciência de que nós somos apenas servos do Senhor, e instrumentos nas mãos poderosas do Senhor. Ah, Paizão, a gente ama demais o Senhor, a gente te adora, e a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Obrigado, reverendo Jairo. Nós tivemos uma perfeita comunhão naquilo que falamos sobre adoração. Eu me alegrei muito com isso. A gente teve uma só voz, exatamente porque estamos debaixo da autoridade da palavra. Então, eu sei que na minha fala houve várias lacunas, mas a pregação do reverendo completou tudo, né? Então, qualquer coisa, ouçam de novo a pregação, que tudo que eu quis dizer, ele disse. Então, está perfeito. A canção Teu Nome, eu vou cantar mais 2 canções, Teu Nome e Alguém Como Eu. Quer tocar comigo, Marcelo? De tudo, acima de todos, Teu nome é força, Teu nome é poder, e agradecido por Te conhecer, com reverência para Te adorar, ensino Teu nome pausadamente ao meu coração.
autoexistente, mas que se revela, é Yahvé. Foi esse nome que despedaçou os pecados meus. Caí doente, então me lembrei de Yahvé Rafá, o Deus que me sara com uma palavra, me fez levantar. Sei que meu futuro se encontra nas mãos de Yahvé Jireh. Se ele já proveu minha redenção, tudo mais fará. Eu vivo tão pleno nos campos serenos de Yahvé Roí. Ele é meu pastor, nada mais me falta nessa vida aqui. Criador de tudo, acima de todos, teu nome é força, teu nome é poder. E agradecido por te conhecer, com reverência para te adorar, ensino teu nome pausadamente ao meu coração. El Elohim, El Elyon, El Shaddai, Yahvé Nissi, é meu estandarte, a quem temerei. Yahvé Shammah, ele é Deus presente para me ajudar. A minha justiça é sol do meio-dia, Yahvé Tzedekenu, a paz que eu carrego tem um belo nome, Yahvé Shalom, Criador de tudo, acima de todos, teu nome é força, teu nome é poder. E agradecido por te conhecer, com reverência para te adorar, ensino teu nome pausadamente ao meu coração. El Elohim, El Elyon, El Shaddai, El Elohim, El Elyon, El Shaddai. Alguém como eu. Oi? Estou agora aqui com o Marcelo, o Marcelo Cissá, que está substituindo o meu outro companheiro que precisou dar uma aula online, não é? Então o Marcelo está aqui me ajudando também. O Marcelo Cissá foi um dos que arranjou e produziu o meu último CD, cujo nome é Moldura. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado
passado fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Eu passo a palavra a quem vai encerrar o culto. Ok. Foi pedido para a gente tocar acordo. Então antes, vamos tocar mais essa então. Acordo. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente ou sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água para nadares livres